organizações com diversos profissionais competentes, experientes, bem formados, que dominam tecnologias de ponta, inteligência artificial, indicadores sofisticados e acesso praticamente ilimitado à informação, conseguem tomar decisões que, pouco tempo depois, todos reconhecem como equivocadas. Será falta de competência, falta de dados, ou será que existem fatores invisíveis influenciando nossas escolhas muito mais do que imaginamos? Hoje, vamos conversar sobre uma pergunta que parece contraditória, mas talvez explique muito dos problemas que vemos nas organizações. Por que empresas inteligentes tomam decisões ruins? Para discutir esse tema, estão comigo 3 convidados especiais. Luiz Carlos Bueno, diretor-geral da Wisdom, meu companheiro também de todos os episódios. Hudson Carvalho, diretor da unidade ABCD Paulista e Baixada Santista. E Leila Tamela, diretora da unidade Rio de Janeiro da Wisdom. Sejam muito bem-vindos. Olá, ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês, com a minha parceira de todos os episódios. Olá a todos que nos acompanham, uma alegria, né, estar aqui com vocês mais esse episódio, e hoje com a Leila, né, uma alegria rever a Leila e o sorriso bonito que ela traz para nós. É ótimo estar com vocês. E esse tema é um tema bem interessante, porque nem sempre a gente tem consciência disso, né? De com que critérios a gente toma a decisão e qual é o processo que a gente usa para tomar algumas decisões. Então, é um tema bem interessante. Com certeza, Leila. Vamos começar? Vamos começar. Bom, quando nós pensamos em uma decisão ruim, normalmente imaginamos falta de preparo ou pouca competência. Mas na prática, vemos justamente o contrário. Empresas excelentes tomando decisões ruins. Luiz, por que isso acontece? Na minha percepção, existe uma tendência até natural de associarmos qualidade da decisão à inteligência das pessoas envolvidas. Mas, na real, são coisas completamente diferentes. Organizações não fracassam porque lhes faltem pessoas inteligentes. Elas fracassam porque o processo através do qual as pessoas chegam às conclusões possuem falhas importantes. Uma reunião pode reunir profissionais extremamente competentes. Cada um tem uma área de especialidade. Todos têm boas intenções. Mesmo assim, elas, em conjunto, podem caminhar para uma decisão equivocada. Isso acontece porque decisões organizacionais são influenciadas por fatores que muitas vezes ninguém percebe. Entram em cena viés cognitivos, relações de poder, cultura organizacional, metas, interesses, emoções, experiências anteriores e até o clima da própria reunião. No final, a decisão parece lógica ou pode parecer lógica, mas ela foi construída sob premissas que talvez nunca tenham sido realmente questionadas. Por isso, eu gosto de dizer que empresas inteligentes nem sempre tomam decisões inteligentes. Elas apenas conseguem justificar melhor as suas próprias decisões. Excelente, Luiz. Hudson, muita gente já ouviu falar em vieses cognitivos, mas nem sempre entendem o quanto eles interferem nas decisões do dia a dia. Você pode comentar um pouco sobre esse tema para nós? Pois não, Aline, posso sim, porque eles são, acho que o direcionador dessa questão em grande parte, né? Os vieses, né, eles são atalhos, né, que o nosso cérebro utiliza para decidir rapidamente, né? Atalho é como o viés é como um hábito, né? Ele serve para economizar energia mental. O problema é que a rapidez nem sempre significa qualidade, né? Um exemplo clássico é o viés da confirmação. Quando acreditamos em alguma coisa, pela nossa intuição, né, que a gente aqui está chamando de viés,
nós passamos naturalmente a buscar informações que confirmem a nossa opinião, né? E tendemos, de uma forma geral, a ignorar tudo aquilo que aponta em outra direção. A gente quer ter razão, né, na verdade. Outro viés muito comum é o excesso de confiança, né? Quanto maior a nossa experiência, maior pode ser o sentimento de que eu já sei como isso funciona, né? Aspas aí para o sei como funciona. Isso reduz a nossa curiosidade. Existe também o viés do efeito manada, né? Esse eu acho perigosíssimo, para mim o mais perigoso de todos. Se todos concordam, sentimos menos a necessidade de questionar, né? E às vezes há um certo conforto também de concordar, né? com a maioria. O curioso é que os profissionais experientes não estão imunes a esses vieses, né? Com mais ou com menos experiência, a gente acaba entrando nesse ritmo aí de decidir bem ou mal as coisas. Muitas vezes acontece exatamente o contrário, né? Algumas vezes acontece o contrário. A experiência fornece argumentos sofisticados, né, para defender aquilo em que já acreditávamos. Por isso, as organizações maduras, né, procuram construir mecanismos para desafiar as suas próprias conclusões, né, como se fosse uma contraprova daquilo que a gente está pensando. Legal, Hudson. Leila, existe uma frase que diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Será que ela também interfere diretamente na qualidade das decisões? E diretamente. O ambiente social onde as decisões são tomadas é fundamental, né? Tem empresas em que as pessoas sentem liberdade para discordar. Em outras, isso não é nem possível. Todo mundo já entra na reunião tentando descobrir o que precisa ser dito, o que todos, ou o chefe quer ouvir, né? E eu acho que tem um outro viés disso também, é esse lugar da liderança. Porque o modelo de liderança de uma organização tem tudo a ver com a cultura. Então, se a empresa tem uma cultura em que o líder sabe tudo, né, isso pode gerar muitas questões, porque ele nem sempre tem todos os pontos de vista, né, que precisam ser levados em conta para tomar uma determinada decisão. Então, tudo isso tem que entrar no jogo. E quando isso acontece, as opiniões deixam de ser embasadas em boa técnica. Nem sempre uma decisão precisa ser embasada em técnica, né? Mas elas passam para ser muito políticas, mas políticas, como disse o Hudson, no entre aspas. Não na boa política, mas na política enviesada, né? De fazer o que todos esperam, né? Então, calcular o impacto daquilo que vão dizer sobre a sua própria imagem e não sobre a qualidade da decisão é um perigo constante. E a consequência é grave, né? Porque você pode pensar que você usou as melhores informações, que houve debate, que você formou uma imagem adequada. E, na verdade, né, só teve alinhamento, né? Então, quando concordar é mais importante, né, do que, de fato, abarcar todas as dimensões contraditórias que todas as decisões têm, a organização perde inteligência coletiva e também a oportunidade de ser criativa. Que isso também é uma perda muito importante se você não tem um ambiente adequado. Com certeza. Luiz, muitas empresas vivem sob enorme pressão pelo atingimento de metas. Até que ponto isso muda a forma de decidir? Aline, muda completamente, pois ninguém decide olhando apenas o futuro da organização. As pessoas também decidem considerando como elas serão avaliadas. Imagine um gestor cujo bônus
depende exclusivamente do resultado. Vamos falar, por exemplo, do trimestre. Naturalmente, ele tenderá a priorizar as decisões que produzam impacto no curto prazo, ainda que isso comprometa os resultados dos períodos seguintes. Isso não significa um comportamento pouco ético por parte dele. Significa que ele se adaptou ao sistema de incentivos. Por isso, sempre digo que, antes de julgar uma decisão, precisamos entender como as pessoas envolvidas serão cobradas. Toda forma de avaliação favorece ou direciona comportamentos. E, às vezes, a empresa recompensa exatamente aquilo que depois será por ela criticado. Hudson, hoje praticamente todas as empresas falam em business intelligence, dashboards e indicadores. Mas isso basta? Não, Aline, não basta não, né? São nomes muito bonitos, né? Soam bem, assim, quando a gente fala numa reunião, numa apresentação, mas eles não funcionam sozinhos e não são suficientes, né? Os dados, eles precisam ser escolhidos, né? Interpretados, colocados num contexto, né? E toda essa escolha já representa uma decisão, né? Um painel pode apresentar apenas informações verdadeiras. Mesmo assim, ele pode levar a uma conclusão completamente distorcida, porque talvez ele mostre apenas aquilo que era conveniente ser mensurado, apresentado, e ignore aspectos relevantes que não estavam sendo monitorados. De novo, a história do viés, né? Eu mostro aquilo que interessa mostrar para aquilo que eu quero atingir. Além disso, existe uma outra questão, né? Essa é estética, né? Mas ela nos pega aí muitas vezes. Quanto mais bonito o dashboard costuma ser, maior a nossa confiança naquela imagem que ele apresenta, né? Só que a aparência, ela tende a nos impressionar, mas não garante qualidade, muito menos da informação que está lá colocada, né? Portanto, a pergunta deixa de ser apenas se os dados estão corretos. Ela passa a ser, esses são realmente os dados que deveriam orientar essa decisão? Exatamente. Leila, gostaria de falar agora sobre um conceito relativamente novo e muito interessante. O que significa governança epistêmica? Vamos lá, significa governar a forma como construímos aquilo que chamamos de conhecimento. Normalmente perguntamos, essa informação foi validada? Veio da onde? Né? Entretanto, talvez a pergunta mais importante seja, quem produziu essa informação? Que fonte foi essa? Quem decidiu quais dados que entrariam na análise? Quais informações não foram consideradas relevantes? Quem validou o resultado que foi produzido, né? Com que critérios a gente analisou os dados que a gente tem para poder tomar uma decisão? Então, percebe que todo esse conhecimento também precisa de uma governança. Se não questionarmos a origem das informações, a gente pode tomar excelentes decisões com base numa visão incompleta ou distorcida da realidade e a partir de critérios que não são os adequados para este momento. Então, organizações maduras não governam apenas processos. Elas governam também a qualidade das evidências utilizadas numa tomada de decisão. Luiz, é comum dizer que se duas pessoas pensam exatamente igual, uma delas pode ser desnecessária. Isso nos leva a uma reflexão importante. Até que ponto a diversidade de experiências, de formações e até de opiniões influencia a qualidade das decisões nas empresas? Beleza, Aline. Quando você estava
formulando a pergunta, eu até achei que a Leila ia entrar batendo em nós dois quando você falou pode ser desnecessário. Bom, mas vamos lá. Na minha opinião, influencia profundamente. Quando falamos em diversidade, muitas pessoas pensam imediatamente em aspectos demográficos, etnia e coisas dessa natureza, que são bem importantes, obviamente. Mas existe um outro tipo de diversidade que merece a atenção das organizações, ou seja, a diversidade cognitiva. Nesse caso, estamos falando de pessoas que enxergam os problemas através de perspectivas diferentes. Um engenheiro, um profissional de RH, alguém da área comercial ou outro da área de operações, dificilmente olharão para uma mesma situação da mesma maneira. E isso é extremamente saudável. O problema é que muitas empresas, sem perceber, começam a contratar, promover e valorizar pessoas que pensem de forma muito parecida com aquela dos seus líderes. Aos poucos, cria-se um ambiente confortável, com pouco conflito e muito alinhamento aparente, como foi comentado há pouco. Só que essa homogeneidade reduz a capacidade da organização para perceber riscos, para identificar oportunidades e para antecipar as suas próprias consequências. As melhores decisões, normalmente, não surgem porque todos concordaram desde o início. Elas surgem porque ideias diferentes foram debatidas com respeito, confrontadas com dados, como a Leila acabou de falar, e dados que faziam sentido ser considerados, e foram refinadas ao longo da discussão. É justamente desse processo de convergência saudável que nasce a inteligência coletiva. Portanto, talvez o papel da liderança não seja buscar consenso o tempo todo, mas sim criar um ambiente em que diferentes perspectivas possam coexistir sem que isso seja percebido como, de repente, um conflito pessoal. Empresas inovadoras, na minha opinião, não eliminam o conflito de ideias. Elas aprendem a geri-lo de forma produtiva porque entendem que decisões melhores raramente são fruto da unanimidade. Elas são o resultado de boas discussões. Hudson, hoje a inteligência artificial participa cada vez mais das decisões das empresas. Ela analisa grandes volumes de dados, identifica tendências e faz até recomendações estratégicas. Na sua visão, ela reduz os erros na tomada de decisões ou pode acabar criando novos riscos para as organizações? Perfeito, né, Aline? A gente está vivendo aqui o tempo da inteligência artificial, né, como ferramenta de trabalho. E ela é extraordinária, né, sem dúvida nenhuma. Amplia a nossa capacidade de analisar e tal. Mas ela não elimina os aspectos humanos, esses que acabamos de colocar, né, estamos colocando aqui, os aspectos humanos que afetam as decisões. Em muitos casos, ela apenas muda o ambiente, né, onde esses aspectos humanos ocorrem, né? Existe uma tendência crescente de se acreditar que se foi um algoritmo ou um sistema, né, sofisticado que formulou a recomendação acerca de determinado caminho, né, aquela resposta é automaticamente mais confiável, né? Esse fenômeno é mais um, né, que é conhecido também como viés, né, o viés da automação. As pessoas passam a questionar menos, aceitam a recomendação porque ela foi formulada por uma tecnologia avançada. O problema é que a inteligência artificial reconhece padrões, faz projeções, organiza informações, até aí tudo muito bom, mas ela não assume a responsabilidade pelas consequências da decisão.
né? Ela não compreende aspectos como cultura organizacional, as relações de poder, os dilemas éticos, influências humanas, uma mudança inesperada de conceito e tal. Ela não percebe nada disso. Também não percebe aquilo que ainda não apareceu nos dados, mas que um líder experiente pode perceber, né? Antever através da observação, da conversa, da vivência. Sendo assim, Aline, eu acredito que o futuro não será uma substituição pura e simples do julgamento humano pela inteligência artificial. Seria muito triste, né, se isso acontecesse. A gente ser substituído pela máquina, porque nós nos entregamos, né, a isso, né? Às vezes até por uma certa preguiça mental, né, de pensar um pouquinho mais, né? Relegamos aí para a máquina esse papel. Ao contrário, eu acho que no futuro, né, o meu sentimento é que haverá uma combinação, né, de uma enorme capacidade analítica, né, que vem da tecnologia, com um pensamento crítico, típico do ser humano, né, da experiência e do discernimento das pessoas. No final das contas, as empresas que decidirão melhor não serão aquelas necessariamente as que utilizam mais a inteligência artificial. Serão aquelas que souberem fazer as melhores perguntas, interpretar criticamente as respostas e preservar a coragem de questionar, inclusive aquilo que a própria tecnologia possa ter recomendado. Com certeza, Hudson, verdade. Luiz, fizemos recentemente um episódio que abordou, entre outras coisas, o silêncio organizacional. Esse tema também aparece aqui? Com certeza. Ele é parte de tudo que a gente está discutindo. Talvez ele seja um dos fatores até mais importantes, porque antes de muitas decisões ruins, muito provavelmente alguém já havia percebido o problema. A diferença é que essa pessoa não falou, ou se falou, ninguém ouviu. Segurança psicológica, como dissemos naquela oportunidade, inclusive tivemos uma entrevista com Brenda Donato sobre esse tema, não é apenas um tema que afeta o clima organizacional ou os níveis de engajamento das equipes. A segurança psicológica é um fator que afeta a qualidade das decisões tomadas. Empresas inteligentes, como acabamos de falar há pouco, criam ambientes onde discordar é visto como uma contribuição e não como um risco de retaliação. Quando ninguém contesta ou discorda, e no nosso último episódio teve um momento que eu comentei sobre isso, na própria Wisdom, nas nossas discussões, quando ninguém contesta ou discorda na Wisdom, em sendo ela composta por pessoas muito inteligentes, eu fico cabreiro, se não fui eu que conduzi mal o processo de discussão. Ou seja, quando ninguém contesta ou discorda, a organização tende a comprometer seu principal mecanismo de proteção contra os próprios erros. Com certeza. Leila, nós falamos bastante sobre vieses, cultura, pressão por resultados e silêncio organizacional. Mas vamos analisar agora com o olhar da consultoria. Quando vocês, consultores, chegam em uma empresa pela primeira vez, existem sinais que mostram se aquela organização tem ou não um sistema de decisão frágil, mesmo que os resultados ainda pareçam bons? Olha, é muito interessante. E normalmente esses sinais estão ali à vista de todo mundo e eles aparecem bem antes de qualquer crise. Eu, quando vou visitar uma empresa, eu presto muita atenção como é que eu sou recebida, sabe? Se o primeiro contato é me pedir a identidade, se eu sou tratada como uma meliante ou como uma convidada, sabe? Você já sente o clima ali. É só olhar para os corredores. Como é que as pessoas andam pelos corredores? Se elas andam descontraídas ou se elas estão tensas.
né? Os sinais estão em todos os lados, né? E as salas de reunião são ótimos lugares para você olhar para isso, né? As reuniões sempre terminam com todo mundo concordando com tudo. Pode parecer positivo, mas na prática, a unanimidade, sem crítica, né, costuma indicar a ausência de possibilidade de se expressar daquilo que o outro não está vendo, do que é contraditório. Em organizações saudáveis, existe debate, questionamento e construção conjunta. É importante você, quando tiver um objeto, uma pergunta, você, inclusive, colocar para conversar pessoas que têm vieses e opiniões diversas, né? E um aspecto importante é que decisões relevantes não deixam, às vezes, o registro das hipóteses que a sustentaram. Porque toda decisão ela é tomada a partir de um certo critério que é aplicado para os dados. E esse critério ele é aplicado aqui e agora, num determinado contexto. Meses depois, ninguém lembra quais eram as alternativas que foram discutidas, quais riscos que foram considerados, ou por que um determinado caminho foi escolhido naquele momento. Isso dificulta extremamente a rastreabilidade do processo decisório. E, se você não analisa, se você não tem um processo que é checado eventualmente, você não aprende, né? O aprendizado organizacional se perde. Talvez exista um indicador ainda mais relevante. Quando perguntamos a diferentes gestores por que determinada decisão foi tomada e recebemos 4 explicações completamente diferentes, né? Isso mostra que a decisão foi comunicada, mas talvez ela não tenha sido construída, né, de uma forma adequadamente compartilhada. No fundo, organizações maduras entendem que decidir bem não é apenas escolher um caminho, é construir um processo que permita aprender continuamente, reduzir vieses, entender os vieses que estão presentes ali. E isso, com certeza, vai aumentar a qualidade de decisões futuras. Legal. Hudson, para encerrarmos, o que as empresas podem fazer para melhorar a qualidade das suas decisões? Legal, excelente pergunta. Eu vou começar resgatando algo que nós falamos aqui agora há pouco, que é a questão da diversidade e quanto ela vai ao encontro, né, de melhores decisões. E eu assisti uma experiência uma vez que foi muito didática para mim, né? O camarada montou, era uma experiência científica de verdade, mas ele montou como se fosse um programa de auditório, daqueles de perguntas e respostas, sabe como é que é? E as respostas podiam ser dadas, quem estava ali respondendo as perguntas, que eram voluntários, eles podiam pedir auxílio ou de especialistas no tema ou da plateia, de uma forma geral, como acontece em muitos programas de auditório. E os especialistas... Os universitários, você está dizendo os universitários. Isso, pede ajuda dos universitários. E lá eram profissionais assim, extremamente qualificados nas respostas que deviam ser dadas. E o outro era a plateia. A plateia tinha novo, tinha velho, tinha pessoas de origem socioeconômica diferentes, tinha pessoas de etnias diferentes, de credos diferentes, enfim. Era o retrato da diversidade. Maravilhoso. Bom, no fim, qual que era o objetivo da conversa? O objetivo da conversa era ver que público acertava mais. E olha só que legal, em todas as perguntas,
a plateia, composta pela diversidade, acertou na média mais do que os especialistas. Percebe? Então é algo assim para a gente considerar bastante quando a gente esquece a necessidade de trazer a diversidade para dentro das nossas decisões, né? Acreditar no especialista, seja ele virtual ou seja ele, né, pessoal, né, uma pessoa ou uma máquina, eu acho muito perigoso, né? Mas aí voltando para a tua pergunta, né, que eu até vou resgatar aqui, porque eu falei tanto aqui do exemplo, que eu desconectei quem está nos ouvindo aqui da pergunta, né? Mas a primeira mudança, né, para esse caminho das melhores decisões é entender que decidir melhor não depende de contratar pessoas brilhantes, geniais, né? Depende de construir processos inteligentes, de estimular perguntas difíceis, de criar espaço para opiniões divergentes, de esquecer um pouco a hierarquia, né, para favorecer a argumentação, de revisar decisões importantes antes da implementação e de analisar erros sem procurar culpados. Acho que isso é o principal, né? Procurar causas sim, procurar culpados não, né? E de avaliar também as decisões que deram certo por uma simples questão de sorte, né? Por acaso, né? E desenvolver uma cultura na qual a gente pode mudar de opinião, né? A Leila já falou isso mais de uma vez aqui, né? Naquele contexto, naquele momento. Então pode ser que o que hoje é uma solução, amanhã seja um problema, né? E que mudar de opinião não seja então visto como uma fraqueza, né? Ao contrário. Quando uma organização aprende continuamente com as suas próprias decisões, ela começa a evoluir bem mais rápido ali. Bom, hoje vimos que empresas inteligentes não tomam decisões ruins por falta de competência. Muitas vezes elas erram porque os vieses passam despercebidos, porque a cultura dificulta ou inibe o contraditório. A pressão por resultados favorece o curto prazo e os dados contam apenas parte da história. Outra razão é que simplesmente alguém percebeu o problema, mas não se sentiu seguro para falar. Talvez a inteligência mais importante de uma organização não esteja nas pessoas individualmente, esteja na forma como ela constrói suas decisões corporativas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua equipe e com seus amigos. Tenho certeza que essa conversa pode provocar reflexões bem relevantes para qualquer organização. Nós agradecemos muito por sua companhia e nos vemos no próximo episódio da série Anatomia das Organizações, no nosso Papo de DHO, onde iremos falar sobre quem tem coragem de dar feedback para o chefe. Até breve!